Olá, estamos outra live de Shakti Tantra Yoga, continuando com o nosso tema sobre a prática do Tantra e especificamente sobre os mudras. Continuando, nossa última live, começamos a falar sobre de que se tratam realmente os mudras. Então, estamos esperando chegar assim nossos seguidores. Só um momento mais para começar e nós temos, falando um pouquinho já sobre nossos cursos aí, então, esta semana conseguimos já colocar na plataforma nosso curso sobre meditação tântrica, certo? E hoje vou falar um pouco também sobre mudras em relação à meditação, ligando esses dois, e eu acho que daqui a umas 2 semanas também vamos estar lançando um curso especificamente sobre mudras, não? Sobre mudras na prática tântrica, onde desenvolvemos os temas que estive explicando na live anterior e que vou continuar esta outra, e que de alguma maneira também, para quem está seguindo nossos cursos online, não, é complementar do curso de meditação tântrica, que, como acabei de falar, nós lançamos esta semana, certo? A link está na bio para quem quiser ver, não, tem na plataforma, tem a descrição dos cursos, tem um trailer do curso, não? Então ali vocês podem realmente se informar sobre o conteúdo e sobre a capacidade do curso. Começando um pouco sobre o nosso tema, recapitulando sobre o que falamos na live anterior, certo? Geralmente nós associamos mudras, o termo mudra, certo? Aos gestos manuais, não? Que estão presentes não só dentro da cultura indiana, em toda a cultura, no Tantra, no Yoga, não? Nos rituais védicos, na religião budista, no jainismo, incluso no arte, na dança indiana, por exemplo, não? Então, o gesto manual, como digo, o gesto com as mãos é muito presente em toda a cultura indiana, não? E associado a sistemas religiosos e meditativos, podemos dizer que na maioria das culturas nós encontramos mudras, certo? Temos mudras dentro do cristianismo, as mãos não em prece são literalmente o mudra, a benção papal não, é o mudra. Podemos encontrar também dentro da tradição taoísta em China, dentro da prática Shinto no Japão e assim por diante. Mas especificamente nós vamos a falar dos mudras na prática tântrica, certo? E como falava, o mais importante de entender que o conceito de mudra dentro da prática tântrica é um pouco diferente do mudra dentro do resto da cultura indiana, incluso de outras formas de yoga, não, que não derivam do Tantra, outros estilos de yoga que não derivam do Tantra. Não? Tanto no Hatha Yoga, que deriva do Tantra, como no Tantra original, a palavra mudra tem um significado bem mais amplo que o de gesto, certo? Eu falei que podemos dizer que ele quer dizer conectar, não? Um circuito, não, conectar um circuito de energia. Se nós traduzíssemos livremente, mudra é fechar e conectar um circuito. Não? Em um sentido, mesmo isso se aplica se você vê aos mudras manuais, porque nós estamos literalmente como fechando circuitos, criando uma espécie de circulação. Só que dentro da prática tântrica, não? O que se percebeu é que não adianta você começar nas tuas mãos, certo? Apesar de um gesto com as mãos ter um certo efeito reflexológico, o que quer dizer que como há muitas localizações cerebrais conectadas, uma parte do nosso córtex muito grande conectada com a mão, se eu mantenho um determinado gesto durante um tempo, haverá, como digamos, uma repercussão reflexológica, certo? Um reflexo, o que quer dizer, dentro do como está meu córtex trabalhando, meu cérebro, em si. Mas, em realidade, como o mudra tântrico trabalha, não é somente assim, e, em realidade, é um processo inverso, não é da mão para o cérebro, sino da circulação de energia para a mão. Como assim? Certo? Como já expliquei muitas vezes, o Tantra, a prática tântrica, a base da prática tântrica é a consciência e o aumento da circulação de energia.
Em um sentido, por exemplo, nas práticas tântricas anteriores ao Hatha Yoga, onde começamos a ter conceitos como asanas ou bandhas, não? Geralmente, em técnicas anteriores, nós encontramos termos como mudra, não? E pranayamas, como centros da prática. Não? O mudra corresponde ao que depois desenvolve, também mais é muito antigo, mas corresponde ao conceito de yantra, o que corresponderia à parte densa ou à estrutura. Então, mudra conecta a energia na estrutura. Não? O pranayama corresponde, não, ao conceito de mantra, não? O conceito vibracional sutil, não? Do qual, como em muitos textos antigos tântricos se fala, qual é o principal yantra, é o corpo, não? Que se conecta a partir de mudras, qual é o principal mantra, a respiração, que se controla a partir do pranayama, certo? Então, nesse sentido, nós, dentro da prática tântrica antiga, não ouvimos falar de asanas, não porque não existissem, como explicava, senão porque eles são tipos de mudra. Gestos que circulam energia feitos com o corpo completo. Muitos deles sobrevivem, não? No Hatha Yoga. Não? Nós temos, por exemplo, Sima Mudra, não? Que aliás de ser o mudra da língua, da boca do leão, ele tem toda uma postura que acompanha. Não? Mahamudra, que você muitas vezes vê parecendo um Janu Shirshasana, uma postura, mas em realidade tem toda uma série de ações internas que é o mudra. E que caracteriza o mudra tântrico? Qual é a primeira fase do mudra? Eu falo que o mudra tântrico antigo nós temos que compreendê-lo em 3 fases. Uma fase interna, que é a que conecta a energia central, do circuito central, que fusiona Ida e Pingala, não? Em Sushumna e cria uma circulação de energia diferente da cotidiana, superior, maior quantidade de energia e também em um foco diretamente para a consciência. Não? E esses mudras internos, não, se fazem a partir dos diafragmas, diafragma pélvico, torácico, laríngeo e craniano. São as ações que realizo com as musculaturas do assoalho pélvico, com os órgãos sexuais, com os esfínteres, certo? As que uso o diafragma e as musculaturas acessórias, eu que uso toda a musculatura que sustenta a laringe e a língua, não? E eu que utilizo, não, a musculatura ocular, por isso posições dos óculos, que vão mexer no osso esfenoides. Cada uma dessas etapas, não, cada um desses diafragmas, quando se ativa a partir dessas ações musculares profundas, vai conectando a energia no canal central, certo? Quando essa energia aumenta, ela como se manifesta? Ela vai para os extremos do nosso corpo. Então podemos dizer que quando eu conecto o canal central, o que vai acontecer é que a energia vai para a cabeça, para as mãos e para os pés, formando aquele desenho tão antigo de uma estrela de 5 pontas, ou de um homem, não? Em pé, com os braços abertos, não, em diagonal e a cabeça. Então, essa circulação de energia, não, que se expande, que eu vou fazer? Como quero dirigi-la na prática tântrica, basicamente, não, para a cabeça, para expandir minha consciência, eu vou utilizar muitas posturas que fecham meus pés, não? Então temos todas as dhanasanas, não? Muitas delas que são posturas, o Lotus, por exemplo, não? A mais conhecida, Baddha Konasana, que vão enlaçar nossas pernas, certo? Então a circulação que vai por baixo vai ser empurrada para cima, certo? Quando você vê a maioria, por exemplo, das asanas antigas, a maioria das asanas em pés, salvo as asanas de equilíbrio numa perna, como Vrikshasana, por exemplo, não? Garudasana, que são muito antigas, a maioria das asanas em pé são adaptações de ginástica ocidental que foram feitas no princípio do século XX na Índia. E essa é uma história longa que um dia vamos a falar, mas que está no livro, que está em um de nossos vídeos do YouTube, muito famoso, que se chama Yoga Body, onde conta a história da prática de asanas em Ocidente e como surge gran parte das asanas modernas, sobretudo as asanas em pé, que não são parte da tradição antiga, nem do Tantra, nem do Hatha Yoga, certo? A maioria das asanas antigas são sentadas, deitadas, invertidas ou de equilíbrio numa perna, certo? Há poucas asanas em pé, praticamente podemos dizer que uma das poucas que tem é a Devi Asana,
a asana da deusa, que a gente usa muito no nosso trabalho de Shakti Tantra Yoga. Mas, como eu dizia, ao enlaçar as pernas, a energia vai para cima, então está indo para a mão e a cabeça. Quando chega para as mãos, quando eu fecho um circuito, é como se a redirecionasse para a minha consciência, mas agora já não simplesmente com o efeito reflexológico de quando eu estou em um estado de energia e consciência comum, que, como digamos, é sutil, existe, mas é sutil. Agora está muito mais ativado porque estou num estado de alta energia. Então, os efeitos que eu vou sentir, tanto de circulação global de energia como de consciência, vão ser muito maiores, mais amplos, mais intensos. Então, por isso é que, em realidade, eu tenho, podemos dizer, 3 fases. A conexão interna, via os diafragmas, a postura global que vou tomar, que de alguma maneira cria essa estrutura de circulação de energia, e, finalmente, as mãos como um elemento em donde as posturas, os gestos que faço com a mão redirecionarão, darão um feedback, novamente para meu cérebro de energia particular. Cada tipo de mudra dará um feedback de energia específico que vai criar um efeito específico de energia na minha cabeça. Quando compreendo tudo isso, vemos que a prática de mudra, em realidade, é muito mais complexa que simplesmente botar um gesto numa mão, o qual, como falei, apesar de que se eu permaneço 1 hora com um mudra, simplesmente relaxando e respirando, vou começar a perceber que alguma coisa acontece. Mas na prática tântrica é muito mais intenso e mais completo. É um circuito que envolve de dentro para fora a totalidade do nosso corpo, de nossa energia, e nessa estrutura que aporta corpo, energia, consciência, certo? Que é a característica de toda a prática tântrica. Começo com o corpo, todas as técnicas corporais, qualquer uma, mesmo sexuais que eu utilizo, são para movimentar energia. Essa energia se leva de maneira ascendente, se conduz a partir da respiração, da postura, certo? Para que crie um efeito de consciência, de expansão de consciência particular, certo? Então, os estados meditativos, tântricos, se caracterizam por esse trabalho de base. Por isso falava que esse curso de mudras é complementar da prática meditativa tântrica, porque independentemente, digamos, de como eu posiciono minha consciência para a prática tântrica, em realidade, o que vai terminar de caracterizar esse momento de consciência é como conectei minha energia a partir das ações corporais que estou fazendo. Então, os estados meditativos são extremamente intensos. Como falava, dentro do Tantra incluso, esses estados meditativos, aliás, da postura, da respiração, que estou utilizando como meios físicos para aumentar a circulação de energia, ou seja, mudras, pranayamas, vamos chamar os mudras do corpo asanas. Então, asanas, pranayamas, mudras. Tenho também, na prática antiga, o uso da sexualidade e da energia sexual e também o uso de plantas de poder, que é algo bastante controvertido também dentro do mundo do yoga, mas que é parte a descrição de um ritual de Maituna, que a forma tardia dele se expressa como 5 M's. Em realidade, você encontra em textos mais antigos como 3 elementos, em onde você tem o que é a comida, o sexo, e o que se traduz muitas vezes como vinho, mas que em realidade se traduziria como substâncias embriagantes, e que em realidade eram plantas de poder, e o que mais comumente se utilizava nas práticas tântricas antigas não era o vinho, que não é muito comum de ser consumido na Índia, posterior ao ingresso, sino que é uma bebida que se chama Bhangi, que incluso se usa ampliamente atualmente em rituais religiosos, em festas religiosas, como a Festa das Cores, por exemplo, que é uma festa popular na Índia, bastante conhecida porque se jogam, para Ganesha, tem tido muita publicidade, se jogam pós de cores e todo mundo fica
Então, agora, a maioria dessas pessoas está muito doido de bang, que é uma bebida feita com cannabis, com maconha, em onde você pega folhas mais verdes, as flores, as amassa, não? E as mistura geralmente com lace, com iogurte e com algumas outras substâncias também, não? Em onde se faz uma bebida que te provoca um efeito, não? O efeito próprio, não? Da cannabis, da maconha, não? Essa bebida, bang, não foi e é muito utilizada dentro das práticas tântricas, em onde você tem esses três efeitos: o que você come, o que você bebe e o sexo. O que você bebe é a planta embriagante, certo? E determinadas comidas que têm um efeito rajásico para aumentar a circulação de energia. Por isso, essas comidas se associam normalmente com carne, não? Que tem tanto o efeito, não, o efeito rajásico da própria energia, como também a ideia da vida, consumindo a vida, como também o fato de transgredir as regras védicas, não? Que proíbem o consumo de carne, e aí temos um aspecto transgressor do Tantra com respeito à tradição védica. Então, tudo isso temos que entenderlo muito bem dentro da cultura indiana, para que não fique simplesmente uma questão folclórica e esquisita da prática. E aí já é praticamente para outras lives comentar. Mas com isto falo que os mudras acontecem justamente em um contexto de um estímulo energético muito amplo. E isso que modifica profundamente o efeito de tudo isso, não? Eu tenho no Instagram, em um dos posts, tem uma foto, não? De um yogi tântrico da zona de Bengala. É realmente de um praticante tântrico, onde ele está, não? Em uma posição, está fazendo uma variação de Vrikshasana, não? E ele está fazendo o Yoni Mudra, não? Entrando num processo meditativo. Ele está bem em uma prática tântrica bem tradicional. Se vocês veem essa foto é da década dos 60, antes de toda a moda, é muito... Vocês vão ver que muito roots, ele está realmente um yogi, não? Vivendo numa cabana, não? Ele coberto de cinzas, é o típico yogi tântrico, não? Assim, renunciante, que está numa vida, que está, de alguma maneira, vivendo um processo, não? Em onde você vivencia a questão de Shiva, não? São aqueles yogis que você vê na Índia, não? De sampradayas mais radicais, que renunciam à vida comum e que estão realmente em uma prática muito intensa, não? E nós vemos ele justamente nesse uso, em onde tem uma postura, que é um mudra considerado na tradição, mas que nós chamaríamos masana. Ele está numa prática respiratória, não? Ele está num ritual em onde ele tomou bang também, e ele está usando um mudra, não? Ele está incluso no Yoni Mudra, utilizando em uma das posturas onde se coloca o Yoni Mudra, que é conectado ao Ajna, canalizando a energia. Então, essa prática tradicional dos mudras, não? Quando falo tudo isto, não estou falando que vocês têm que consumir droga, fazer sexo, senão que, mesmo numa prática individual, não é simplesmente colocar as mãos, senão que implica que esses recursos que identificamos atualmente com a prática de yoga, asanas, pranayamas, vantas e mudras, em realidade, na prática tântrica existiam, não? Trabalhados como um conjunto, com uma série de elementos com que eu compunha, não? Um estado particular de energia e consciência, e isso é que me permitia justamente entrar em estados meditativos muito profundos, não? Muitas vezes confundidos por observadores que não entendiam como estados de transe, mas que não são exatamente um estado de transe, sino que são realmente estados meditativos. Qual é a diferença entre um estado de transe e um estado meditativo? No estado de transe, em determinado momento eu não tenho controle. Eu entro, até voluntariamente, muitas vezes nem voluntariamente em ele, não? Ele provoca uma situação no meu corpo em onde ele acontece, não? Sou tomado por essa situação, não? E finalmente, num momento, geralmente quando minha energia já não consegue sustentar o estado de transe, acaba.
No estado meditativo, eu entro conscientemente, permaneço consciente e saio conscientemente dessa situação. Então, os estados meditativos, não, tântricos, de mão esquerda, antigos, são muito intensos, muitas vezes por isso confundidos com um estado de transe, mas não são um estado de transe, porque todo momento a entrada, a permanência, o que acontece e como eu saio são voluntários, são escolhidos e há um nível de controle em tudo isso. A ideia é justamente, não, de por que isso nós temos a ideia de um determinado tipo de estado meditativo que só acontece, por exemplo, em um plano mental. Não? Num plano mental e espiritual, se vocês quiserem chamar, transpessoal. Não? Então, nesse tipo de estado meditativo, não, nós costumamos ver quem realmente está nos estados, o que é raro, assim, em uma posição em onde o corpo praticamente para completamente e a pessoa, literalmente, vai para esse estado, não? Ela é nesse estado. Os estados tântricos, sobretudo essas práticas mais antigas, não? Se parecem muito, pois são, podemos dizer, uma evolução, herdeiros diretos, não? Dos estados que se chamam de transe xamânico, mas em realidade estados xamânicos são muito mais também estados meditativos que transe, porque o xamã também está consciente, entra, está consciente no trabalho e sai consciente. Não? A maioria das práticas xamânicas não são transe, são também estados meditativos que se diferenciam da ideia que nós temos de meditação, da meditação estática, por eles como incorporam toda a experiência do corpo, da energia e da consciência como unidade, se expressam muitas vezes com ações físicas. Não? Poderíamos dizer, como o xamã, como acontece muito, não? Sobretudo na parte dos cultos femininos e como se vê nas imagens dos círculos dos templos de yoginis, há incluído movimento, dança, atitudes corporais. Não? Então, o corpo não está parado, não? O corpo, apesar de poder entrar por uma postura, não? Em onde finalmente ele, podemos dizer, entre aspas, incorpora um determinado estado de consciência, esse estado de consciência se expressa completo em tudo, em energia, em corpo e em consciência. De alguma maneira é como se a viagem, entre aspas, que é o estado meditativo, não só acontecesse na tua consciência, senão acontecesse na tua manifestação de maneira completa. Certo? Dessa forma, por toda essa quantidade de elementos e até porque vem de uma herência, não, de trabalho muito antigo com plantas de poder, como os trabalhos xamânicos, não, podemos dizer que um estado meditativo tântrico, mesmo quando você não usa nenhum tipo de planta de poder ou droga, se parece ou é a vezes superior ao estado que você atinge quando você toma uma determinada planta de poder. Porque a experiência que você tem não é só uma experiência mental, sino uma experiência que envolve toda a sensação do teu corpo, da tua energia, da tua consciência. É uma experiência de presença completa. E essa ideia, essa grande diferença da prática do yoga tântrico, de outros estilos de yoga, em onde você o que procura é uma experiência só de consciência. Mientras que na prática tântrica, a base, o yantra, o mudra, o ritual que depois foi evoluindo em volta de tudo isso, o que pretende que a experiência, como digamos, seja em um sentido completa, presencial, tridimensional. Que aconteça na tua consciência, no teu corpo e na tua energia e seja transformadora em cada uma dessas vias, uma verdadeira experiência alquímica. Então, tem perguntas? Até abrindo um pouco também para quem tiver dúvidas, porque estamos falando de um tema pouco desenvolvido dentro do tema do Tantra e do Yoga. Então, quem quiser fazer perguntas, se tudo isto suscitar dúvidas, podem ficar à vontade. Não? Eu vou continuar, mas vamos a começar uma interação com as perguntas, que possa haver.
Nenhuma pergunta chegando, então vamos continuar um pouquinho. A característica, como eu falava, não, dos mudras tântricos, não, é justamente serem integrais. Não? A mão não é a ponta de iceberg, ou o final, não, de um processo que cria um efeito de feedback, não, de retroalimentação. A energia chega até tua mão e de tua mão circula novamente para você em qualquer dos mudras. Não? A característica dos mudras tântricos mais antigos, não? Justamente é o fato de, como estou mostrando agora, ser mudras, não? Que trabalham enlaces de energia, literalmente muito, não, fortes. Não? O mais clássico de todos, não? Normal, que é mais fácil de você ver que ha feito uma aula de yoga, ou ver filmes, livros, o Yoni Maha Yoni Mudra, certo? Que é este que eu estou fazendo aqui, que como todos os mudras, os mudras têm uma fase receptiva, em onde ele se abre, como para, uma vez que está, receber energia, e uma fase em onde ele concentra essa energia, não? De receber e concentrar. E assim outros mudras que trabalham sempre sobre enlaces bem complexos. E eles têm também uma fase de abertura, de recepção de energia, e uma fase, não, em onde se concentra. Cada uma dessas fases está coordenada com ações internas. Então também abro internamente e com determinados ritmos respiratórios, não é só a mão. Há uma coordenação de como trabalho, não, como conecto ele, não, para as ações dos mudras internos, e como eu conecto ele com o pranayama para caracterizá-lo, abri-lo e depois concentrar a energia. Sim, uma pergunta. Um comentário de Duda, lá de Recife, sim, dizendo que está amando, como sempre. E uma pergunta: quais são as sensações no corpo durante o exercício? Sim. Aí, primeiro de tudo, olá, Duda, legal você estar aí. Saudades de você e de todo o pessoal de Recife. Espero que, passando esta pandemia, a gente possa se ver novamente em algum momento lá em um curso. E as sensações. A ideia do mudra justamente é tentar centrar as sensações. Você é uma pessoa que já participou dos cursos, não estuvo na prática, então, quando a gente faz a conexão, por exemplo, o Yoni Mudra e as conexões de circulação, não? Os efeitos, se você se lembra das asanas, não? Como dos mudras manuais, é de alguma maneira focar essa energia que, primeiro, é uma onda de energia que invade o corpo inteiro, focá-lo em alguma parte, não? Então, os mudras, em realidade, como digamos, por isso, os mudras têm, um dos mudras que estava fazendo, o mudra do Manipura, certo? Que está aqui, um dos mudras do Manipura, não? Então, quando eu trabalho ele, não, o enlaço, nas distintas, ele tem várias fases, não? Ele vai centrando essa energia, que se simplesmente eu a conecto desde o Yoni Mudra do assoalho pélvico, não? E ela se difunde no corpo, não? No momento em que eu sinto, por exemplo, que essa energia chega para minhas mãos, não? Então, por exemplo, conecto meu Yoni Mudra, a energia chega para minhas mãos, e então nesse momento eu posso começar, não? O trabalho de começar a centrar em um ponto minha energia, caracterizá-la, abri-la e depois conectá-la, combinando isso com respiração, e também posso combiná-lo com uma asana específica. Então a característica do mudra, como digamos, é focar a energia, já seja em algum ponto do corpo denso, sutil, em algum chakra, por exemplo, ou em um tipo de circulação muito simples, por exemplo, fazendo Kali Mudra, certo? Que é um mudra que já não exige muito, mas que é um mudra muito utilizado e muito útil, porque ele, literalmente, como está, canaliza a energia numa direção. Posso usar ele, uma vez que eu conecto, por exemplo, com o Yoni Mudra para canalizar minha energia, ou para dentro, para fora, para cima,
creo direções, não? E sentir sensações de expansão, tanto da minha energia como da minha consciência. Então, de alguma maneira, elas são modeladores de como a energia, não, vai a expandir minha consciência e me dá uma direção, não? E dessa literalmente viagem, não, que nesse momento estou tendo, não? Então, falava, por exemplo, quando a gente entra, e novamente falo, não parece necessário nenhuma prática sexual com alguém, nem tomar plantas de poder, quando simplesmente estou usando as técnicas, no, de asanas, pranayamas, bandas, mudras, com essa intensidade energética que dá o Tantra, não? E que estou nessa sensação literalmente de uma viagem, não, meditativa muito intensa, não? E eu preciso preciso direcionar, focar, manter. Em um momento eu consigo encontrar meu foco meditativo. Determinados mudras me permitem, não, focalizar em um ponto, não? Como são nós de energia, fixar num ponto, direcionar para algum ponto, não? Como criar, direcionar em uma temática. Cada mudra, não, tem uma relação energética com uma parte do corpo, mas também tem uma relação simbólica, não? Que a parte da relação tradicional, certo? Independentemente de cada mudra estar associado, não, antigamente a um tipo de Deus ou entidade, não? Algumas yoginis, dentro da prática tântrica antiga, não só designavam a praticante femenina, sino que designavam diversas entidades intermediárias, não, entre devas e seres humanos, não, como que fazia, não? E cada uma delas tem características particulares, cada delas tem um mudra particular. Então, quando eu entrava no estado de alta energia, fazer um mudra referido a esse tipo de yogini ou a uma determinado deus ou deusa, fazia que você, de alguma maneira, incorporasse o arquétipo, certo? Psicológico, não? Assim, em um sentido do que significa essa entidade ou esse Deus para você, através do mudra, não trazê-lo. Em realidade, isso é muito parecido. Aqui no Brasil é mais fácil de falar disso, não? Porque há uma tradição de religiões afro, certo? Que desenvolveram, não, o que se chama incorporação, não? A partir de elementos que foram utilizados no Tantra, toques, não? Determinados passos, não, de dança que fazem descer determinada entidade, determinados pontos riscados, ou bebês, como se chamam, por exemplo, na prática do voodoo. Então, em certo sentido, quando dentro da prática tântrica estamos abordando essa questão de diálogo com entidades, o mudra cumpre a mesma função que o ponto riscado ou que o bebê da tradição do voodoo haitiano, certo? Ele é um símbolo, não, que está ligado ao nosso inconsciente profundo, não? Cria uma ligação de nosso inconsciente profundo com a entidade, e quando eu conecto de uma maneira tanto energética como simbólica, me permitem conectar com essa determinada característica, com essa entidade. Também posso utilizar os mudras já não com uma relação a uma entidade, não a um arquétipo, como você queira chamar, não, sino também com determinados estados de consciência, não? Como, por exemplo, o que se chama o Mahashirsha Mudra. O Mahashirsha Mudra é um mudra, justamente um dos mudras para estimular, não, o Ajna, que se utiliza. Então, ele em realidade descreve um circuito energético e uma sensação específica para ativar um chakra. Já é muito mais ligado que a uma entidade. Outro que havia mostrado aqui do Manipura, ou, por exemplo, outros que para o Swadhisthana, não? Ligam com determinada característica, certo? Característica energética. Já alguns, por exemplo, como este, literalmente, para Shakti, como energia ou como presença, não Mahashakti, não? Ligado como a Deus. Então tem já uma característica de... Então aí temos, como vemos, é complexo e tem vários níveis de conexão, ao mesmo tempo
físico-energética, ao mesmo tempo simbólico, ao mesmo tempo, não, também arquetípico, como podemos dizer. Não? Tem duas perguntas. Sim. A primeira indica uma planta de poder para iniciante em prática individual? Bom, aí entramos em uma questão um pouco complexa, porque em realidade, não, eu, apesar de que plantas de poder são parte do meu trabalho pessoal, não, eu acho que a gente deve utilizar esse trabalho com muito cuidado e com muito respeito. Atualmente não existe uma questão de experimentar desde a década de 60, não? Quando começa todo o trabalho com alucinogênios, não? Assim, tanto sintéticos como plantas de poder, não? Começa essa exploração, não? Que por um lado é interessante porque nos levou a descobrir, não? Um elemento que são as plantas de poder que nossa cultura desconhecia ou não queria conhecer, então demonizou em um determinado momento, certo? Mas que também não é delicado o uso que tem, porque o uso recreativo dessas plantas não leva para ligar nenhum, e muitas vezes o uso recreativo ou o uso sem entender como utilizá-la, não, provoca a veces más bloqueos, ¿no? O te bloqueia para entender como utilizar a planta que como realmente utilizá-la. Mas vou falar um pouco de algumas plantas, dando uma referência para isso, não? E deixando essa advertência que realmente toda planta de poder tem que ser eu acredito que há uma possibilidade, se a pessoa tem a madurez dela, criar sua própria experiência a partir disso, mas tem que ser tomado com muita seriedade, não? E com um processo realmente de muita sinceridade de por que e como estou fazendo aquilo, com respeito ao meu próprio processo. As plantas mais tradicionais que se utilizaram na Índia e que se utilizam como muitas vezes em mistura, não? São duas, não? A cannabis, aparentemente, a maconha, certo? Tem sua origem na China, na região central da China, e praticamente podemos dizer que a primeira região é que depois da China, muito antigamente, tem referências em textos sobre plantas, não sobre função terapêutica de plantas, de 2.400 anos, citando o uso terapêutico da cannabis, já não, por sábios taoístas na China. Mais ou menos por essa época, nós já estava passando a planta para o segundo lugar onde mais se desenvolveu o uso da cannabis, depois da China, mesmo que não é muito conhecido, que é a Índia, como falo. Na Índia existem muitos diversos tipos de preparados, como bebidas, como para fumar, da cannabis, não? Que depois passa para o Meio Oriente, certo? Onde também, sobretudo na forma da resina, não? Da cannabis índica, o hashish, não? É muito utilizado culturalmente, assim, e depois, com o tempo, chega, não? Ao Ocidente. Então, e outra planta que é a datura. A datura, que existe aqui no Brasil, mas um pouco no sul, mas mais que todo no Nordeste, você encontra a datura inóxia, mas que tem outras plantas da mesma família, com o mesmo componente, que são as trombetas, não? As brugmáceas, que se chama trombeta, que são flores brancas, não? Em forma. Isso, por exemplo, quando vê Shiva Nataraya, aquele Shiva que está dançando, não? Em um círculo, que é muito comum, com flores na cabeça. Essas flores, quando você vê uma boa escultura, não, antiga, você reconhece que são flores de datura, o que tem no cabelo, não? A planta, a datura, por exemplo, é uma das plantas de poder, não? Que são parte dos cultos antigos shivaítas e que é como se parte é considerada uma planta de Shiva, certo? Justamente porque Shiva, não, como nome antigo, Rudra, aquele que faz chorar relacionado com a destruição e a morte, é uma planta extremamente perigosa de utilizar, porque um dos princípios ativos dela é a escopolamina, em altas doses te provoca parada cardíaca respiratória. Tem uma live gravada no YouTube. Tem uma live no YouTube sobre plantas de poder, não? Então, por exemplo, uma das plantas mais simples, não, que era utilizada no práticas tântricas, não, que aqui usamos como
como recreativo é a maconha, por exemplo. Só que o que acontece? A maconha é diferente de outras plantas de poder, não? Apesar de que nas tradições antigas não é uma droga repetitiva, não era utilizada como recreativamente, sino como uma planta de poder. A diferença é tentar explicar sobre o uso nessa questão. Plantas de poder te colocam diretamente em um tipo específico de viagem. Cada planta de poder, cogumelos, não? Por exemplo, datura, certo? Já compostas, como é, por exemplo, a ayahuasca, porque é composta de duas plantas, não assim? Elas, todas as plantas de poder, não? Os cactos alucinogênios, não? Como São Pedro, não? Cada um deles, literalmente, ele te leva em uma determinada direção energética, modifica tua energia de uma maneira e abre tua consciência para uma direção muito clara, não? Que, relativamente, se você tem uma prática meditativa e uma prática energética, você pode identificar e seguir, certo? A maconha já não faz isso. Ela não te leva a nenhum lugar particular. Ele te deixa em um ponto intermédio. É como se nós tivéssemos uma porta aqui entre o que a consciência comum e outros estados de consciência ampliados, não? Uma planta de poder te joga diretamente em uma linha, não? A maconha te coloca nesse estado intermédio. Por isso, se você não está com a prática da consciência de ir para algum lugar, te deixa nesse estado idiota que acontece quando você fuma muita maconha. Porque ela te deixa em um limiar em onde você não está nem no teu estado, está mais sensibilizado tudo para o teu estado convencional, mas você não foi para nenhum estado de expansão. Então, quando você usa uma planta, como por exemplo a cannabis, você precisa ir já com uma específica situação de uso. É o que normalmente acontece, por exemplo, com um músico, em onde pode utilizar e de repente para ele é interessante utilizar. Por quê? Porque ele fuma, mas ele vai a tocar. Então focou a consciência em algo e de repente expandiu a sua sensibilidade e seu potencial criativo. Mas porque ele não que ficou, sino que tem uma técnica desenvolvida anterior, ele domina o instrumento já, ou tem uma capacidade técnica sobre o instrumento, está focado, não, em desenvolver algo com ele, e aí sim, por exemplo, a cannabis te guia, te joga nessa direção. Enfim. Qual a diferença entre meditar ou fazer yoga com e sem planta de poder? É recomendado sempre para quem já usa ou tem hora para tudo? Tem hora para tudo, não? Em realidade, por quê? Porque, por exemplo, as plantas de poder não são para ser utilizadas sistematicamente, sino em momentos particulares para abrir. Qual é a função da planta de poder? A planta de poder quebra uma das definições que se utilizou dentro da própria psiquiatria, quando se começou a estudar a planta de poder, é psicolítico, ou seja, que ele desfaz, não, a estrutura mentais, não? E realmente, não, é como que de repente, não, ele, como até em um sentido bioquímico de como funciona dentro do cérebro, não, todas as substâncias ativas das plantas de poder se parecem a algum tipo de neurotransmissor, não? Então o corpo as coloca nas sinapses, não? Como se fosse um neurotransmissor, porque o corpo as identifica. Só que ela não cumpre a mesma função que um neurotransmissor, senão que, como digamos, expande a capacidade de conexão de um neurotransmissor comum. Então, teus circuitos cerebrais que antes só iam numa direção, de repente se abrem. Ou seja, ele dilui essa estrutura de como você pensa, não, entre o cotidiano e te abre a uma série de possibilidades, certo? Se você faz isso constantemente, é mais ou menos como se, não, eu de repente vou querer fazer uma reforma aqui do apartamento, quebro tudo, é o efeito da planta de poder, mas se eu não tenho, primeiro, um plano, quebrei para quê? Para fazer uma determinada reforma. E se não tenho suficiente dinheiro para pagar tudo que vem depois, para comprar os elementos, ou seja, energia, o dinheiro, o corpo, a energia, não? Só vou ficar com tudo quebrado. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que consumem sem objetivo. Eu preciso, para poder utilizar uma planta de poder, ter energia, capacidade de controle
aumentar meus níveis de energia e minha capacidade de controle de energia, para poder viajar, não? Para poder surfar a onda da planta e não levar um caldo. A prática cotidiana de yoga, nesse sentido tântrico, se você vai usar plantas de poder, sem a planta de poder, te ensina a elevar teus níveis de energia e controlar esses níveis de energia. A focar tua mente e a guiá-la. A meditação. Entende? A meditação. Ali, quando eu tenho a suficiente energia e quando eu tenho um plano de reforma, quando eu entendo em que direção eu quero abrir, não? Minha percepção e minha mente, entra a planta de poder dentro dessa prática, não? Com um elemento em onde eu faço uma mega viagem que, digamos, quebra, abre uma determinada porta, mas é nesse momento, como falo, eu entendo para que estou fazendo isso e tenho energia para poder, entende, circular. Sim, eles estão falando que tem uma pergunta. Espero que tenha servido a resposta. Uma experiência de quase morte com a ayahuasca pode ser por superdosagem? Experiências quase mortes são bastante comuns. Eu confesso, já também passei por isso. Eu tenho 40 anos de experiência, não? E eu não me vendo como um guru. Então, eu já experimentei todo certo e todo errado, assim, realmente por questão de experimentar mesmo, por entender como funcionam as coisas, não? Então, plantas de poder provocam muitas vezes, não necessariamente por sobredosagem, sim, também determinadas plantas, não? Geralmente a ayahuasca não. Uma que pode realmente criar experiência de morte, como falo, é a datura ou a trombeta. Por isso sempre falo, se alguém vai experimentar isso, tenha muito cuidado, porque a substância realmente pode te matar em uma sobredose, não? Porque ela provoca parada cardíaca respiratória em altas doses, certo? Já outras plantas de poder é difícil, que tem que ser uma sobredose muito grande. O que acontece é que as experiências de quase morte, ou as experiências de morte, em um sentido psicológica, são muito comuns em determinada etapa do processo natural que acontece com plantas de poder, não? Por isso as pessoas, muitas vezes, incluso com substâncias sintéticas, como LSD, a primeira vez que você toma, recreativamente, uma viagem, cheia de cores, sensações, a segunda também, a terceira, e a quarta você tem uma bad trip do caralho. Não é uma bad trip, é que ele vai entrando no teu inconsciente. E, gente, todo mundo está cheio de situações mal resolvidas dentro de nós. Então é nesse começar a quebrar tudo, não? É num princípio, quando arranhamos a superfície, não pode ficar tudo, a vezes pode acontecer na primeira, mas geralmente se a pessoa está num momento bom da vida dela, pode levar durante várias experiências de uma maneira mais recreativa. Mas em determinado momento isso vai atingir os núcleos não resolvidos, certo? E quando nós nos enfrentamos psicologicamente a experiências, não, extremamente difíceis de poder elaborar, por isso é que estão guardadas lá no inconsciente, não, a sensação que temos justamente é como essa experiência de quase morte, como é tão forte que não vou aguentar e vou morrer, não, experienciar tudo isso, certo? E ali acontecem essas bad trips, que muitas vezes tem essa sensação como de que vou morrer, mas em realidade é uma experiência psicológica, certo? Diferente de determinadas plantas como a datura, que a isso podem somar se realmente um efeito fisiológico específico, e aí é perigoso. Espero que tenha dado para entender. Tem alguma outra pergunta? Maravilha. Então aí entramos, não, em um efeito de prática tântrica e plantas de poder, certo? É um tema, como falamos, não, que eu sempre falo, não, sempre foi muito tabu. É um tema delicado, não, porque mexe realmente em estruturas muito profundas, certo? E sempre aconselho, não, que quem quer experimentar isso realmente o faça com cuidado. O que significa cuidado? Primeiro, tenho que estar em condições físicas e energéticas, não, para poder dar resposta à viagem, certo?
tenho que, isso, condições físicas e energéticas mesmo, tenho que sentir, não, a minha energia, e não estou falando, muitas vezes, isso é mal explicado como que tenho que purificar minha energia, tenho que estar num estado, não estou falando que você tem que ter energia, certo? É como, por exemplo, é como se você vai correr uma maratona e faz 3 dias que não come. Você vai desmaiar na metade. Mesmo até que você tenha condição de correr, mas se justamente eu não me alimentei vários dias antes de correr, não vou conseguir. Certo? Então é uma questão de ter energia para aguentar o tranco e poder dirigir a viagem. Eu preciso justamente de uma capacidade de controle físico, não? A consciência que te dá, respiratória, porque em realidade a chave real de toda a viagem com que você controla é pranayama, é ritmo respiratório, certo? E de foco, porque quando você toma planta, você vai ficar então para, em meio de toda a viagem, você encontrar, não, para onde você tem que ir, é algo que os chineses chamam Wu Wei, porque ao mesmo tempo eu tenho que ter a energia, a condição de permitir que a planta me leve, mas ao mesmo tempo, quando ela me levando, eu encontre o foco meditativo que eu preciso segurar ele e ir por essa via. Então é uma via dupla, em onde eu tenho que ter a suficiente confiança em mim, não? Na minha energia, na condição de controle a partir de técnicas respiratórias e meditativas, para me deixar levar pela planta, mas também o foco, a consciência e a atenção para que quando encontre lá o tema importante, aquilo que estou procurando, não? E muitas vezes só entendo isso dentro da viagem, mas quando entendi, eu consigo capturar esse elemento e realizar essa viagem realmente no sentido de então tomar essa onda. Literalmente, não? Eu sempre falo que é parecido surfar, não? Você está esperando a onda, certo? Receptivamente identificar quando a onda que você está esperando chega, não? E que você tem a capacidade de surfá-la, e você entende que você tem a capacidade de surfá-la, aí você vai. Dá para entender? Espero que tenha ficado claro. Então, por isso, sobre a questão de dosagem, como a questão, obviamente, não, altas dosagens não são necessárias porque também você está num estado de energia. Então, sempre, não, se você vai se decidir a experimentar isso, não, e entenda-se bem, não estou falando que você tem que fazer isso, estou falando se você realmente quiser, começa sempre com dosagens pequenas, vê os efeitos que realiza, faz toda uma prática posterior de elaboração da viagem, espacia. Qual é o espaço entre uma viagem e outra? O tempo que eu tenho de assimilar a experiência que está. Recuperar meu corpo, minha energia e entender o que realmente aconteceu, não? E usar isso, não? Dando uma questão de como era usado em muitas culturas indígenas aqui americanas, não? O que se deu a chamar no xamanismo comum agora de procura da visão, não? Simplificando muito a história, se alguém ia para um xamã, não? Com uma pergunta, com alguma resposta que precisasse para a vida, não? Muitas vezes o xamã guiava ele numa viagem, ou seja, dava uma planta para tomar, não? Aí a pessoa fazia a viagem, suponhamos guiado pelo xamã, e ele obtinha a resposta. Uma viagem bem conduzida e obtinha a resposta. Então, aí o xamã disse, agora vá, tem tua resposta, vai realizar isso na tua vida. Se a outra semana a pessoa voltava e disse, pô, mas eu queria viajar não para ver se realmente é isso. E vai dizer, não, cara, você já não tem a resposta. Se você, não, se a planta, que era considerada como uma entidade não consciente, te deu a resposta, e agora você voltou, sem haver usado essa resposta para ver se é isso, ela vai ficar puta com você. E vai te dar uma bad trip. Dá para entender? E isso é uma metáfora do que realmente acontece. Se você fez uma viagem, realmente você obteve uma série de percepções,
não? De respostas mesmo, que não sejam respostas da origem do universo, respostas que te articulam tua prática, não? Que podem ser pequenas, mas fundamentais para você se estruturar antes de outra viagem. Para que realmente haja um processo, você tem que estruturar os resultados dessa viagem dentro de tua prática e dentro de tua vida. E no momento que você sente que você usou essas respostas, não? E que esse mesmo uso te gerou novas perguntas objetivas, reais, porque tua pergunta é real, ela vai servir na viagem. Mas se tua pergunta é ilusória, redundante, não? Desculpa assim, babaca, você vai ter uma bad trip. Ou não vai, ou simplesmente nada vai acontecer. Dá para entender? Então, é um processo, não? Em onde tanto o aspecto, podemos dizer, físico, fisiológico, a dosagem da planta, a característica da viagem, as respostas ou a informação que encontre, o desenvolvimento posterior na prática e a vida dessas respostas e depois um possível novo uso, tem que se ir articulando para criar realmente um processo evolutivo. E não simplesmente uma série de experiências aleatórias que não me dizem nada, que é um pouco a propaganda que temos dos alucinogênios da planta de poder, um monte de situações malucas e que eu estou vivendo. Não é isso. É um sistema de evolução de consciência, então ele tem que ter uma estrutura. Tem que haver um processo dentro disso, não? E esse processo, não? O mais interessante disso, tem estruturas rituais para vivenciar de várias culturas, mas em um mundo como este, em onde tudo está modificando, onde muitas vezes os referenciais culturais, sociais, que justificavam aqueles modelos de uso da planta, se perderam porque se perderam essas culturas e porque vivemos a nível energético, social, político, não? Em uma outra realidade, nós precisamos encontrar neste momento novas estruturas, rituais, entre aspas, que realmente sirvam à nossa condição atual. Tanto individual, não? Como sociopolítica, cultural, econômica, não? Porque o Tantra é estar enraizado nesta realidade. E quando uso uma planta de poder, não é para fugir desta realidade, é para ter uma outra perspectiva desta mesma realidade. Como falava na procura da visão, um dos usos mais comuns das plantas de poder em grupos indígenas aqui na América, não? Você fazer a viagem com a planta a outro mundo espiritual para ter uma resposta para este mundo real em que você vivia. Dá para entender? Teve uma garota que falou da experiência dela com a ayahuasca, da experiência com quase morte, que ela foi para escuridão, terror, loucura, um orgasmo intenso, até que eu não conseguia aguentar e me entregar para a morte. Para parar de sentir, virei um papel e depois um amor puro. Mas depois do processo, ela desencadeou um estresse pós-traumático e não conseguiu mais voltar a consagrar a ayahuasca. Ela diz que, apesar de tudo, sente que foi um presente. Não, isso é o processo que... Só tem um minuto. Sim, um minuto terminando. O processo que você está relatando é um processo bastante comum, não? Justamente se entregar à morte, você estava indudablemente em algum processo de transição profundo na tua vida, certo? Então a planta te chutou para lá, entende? Quando a gente não entende o que está acontecendo, às vezes é difícil lidar com isso, mas e o efeito pode ser, como você falou, muito traumático depois, não? Mas na medida que se elabora, ele pode chegar a ser positivo, porque eu não acredito em bad trip. O que acontece, um bad trip é quando você tem informação que ainda você não consegue entender ou não tem nesse momento a madurez para assimilar, mas que possivelmente elaborando depois em tua vida, voltando para essa experiência, você possa entender que essa informação em realidade é fundamental para a mudança que você precisa, certo? Enfim, está terminando aqui, não? Terça-feira próxima, 7 horas, temos uma próxima live, continuando com a prática do Tantra, não? E estes temas que geralmente não se falam muito no mundo do yoga, incluso do Tantra. Mandem sugestões. Mandem sugestões e perguntas. Obrigado.